Olá, pessoal. Aqui é Dani Mufato, presidente da Associação Pró Autistas de São João del Rei. Está começando mais um episódio do podcast da Aspas. Hoje nós convidamos o André, que é advogado, para falar um pouquinho sobre os direitos dos autistas. Meu nome é André Monteiro Viana, eu sou advogado aqui de São João del Rei, trabalho na CMS Advocacia, estudo a causa autista de algum tempo, autista não, da pessoa com deficiência de algum tempo, e é isso. André, conta pra gente, conta pro pessoal como é que o autismo entrou na sua vida. Eu conheci uma moça que tinha um filho que virou meu filho também, ele era autista, e eu comecei a entrar na causa, né? Metade por vontade própria, metade empurrado por essa moça. Comédia. Vamos lá. O assunto é um assunto extenso, né? Nós temos uma legislação muito robusta a respeito da pessoa com deficiência como um todo. A gente vê que muitas dessas legislações faltam regulamentação, o que acaba impedindo com que a gente efetivamente faça uso desses direitos. É possível, pode acontecer de uma escola negar a matrícula do autista, do aluno, do menino autista, né, da pessoa autista, da família que busca uma vaga para esse menino, alegando não ter mão de obra qualificada, alegando não conseguir atender esse menino? Isso pode acontecer? Não pode. Aí eu vou falar do sistema público e do sistema privado. O sistema público, por um lado, os recursos são meio escassos do Estado em geral, principalmente com a pandemia, crise econômica. Então, não é desculpa, mas é uma coisa que acontece. Uhum. Mas, em compensação, o Estado em geral, falando de União, estados e municípios, né, que oferecem educação, eles dividem mais ou menos as crianças entre as várias escolas. Então, para eles é mais fácil oferecer. Ainda assim, aqui no município está com problema de professor apoio, por exemplo. Então, você vê que não é um negócio muito, muito certo. Deveria ser, mas não é. Agora, a escola não pode optar por receber ou não a criança, tanto a pública quanto a particular. Uhum. No caso da particular, ela sofre um problema maior, porque ela é uma escola, assim, imagina uma escola pequena com 30 alunos. Uhum. Isso gera um custo muito grande para a escola. Tem uma lei, ou tinha, não sei se já caiu, mas tinha uma lei em Brasília, no Distrito Federal, né? No município, Distrito Federal, dizendo que tem um limite de três crianças por sala. Uhum. Essa lei está sendo contestada, ou estava sendo contestada, eu perdi um pouco o acompanhamento dessa ação, mas é um caso a pensar, porque não é que... Direito ela tem, tá? Direito ela tem, não pode ser recusado. A princípio não pode ser recusado. Agora, eu questiono porque isso é um princípio constitucional, princípio de direito básico à educação. Só que tem outro princípio constitucional de economia, que você não pode, se o custo ficar tão alto que inviabilize o colégio de funcionar, perde o sentido. Então, acho que tem que achar um meio termo entre esses dois pontos, entendeu? Até porque, se uma escola for muito boa em receber crianças autistas, todos os autistas vão para lá, vai acabar que vai só ter autista lá, inclusão no caso. Então, ela vira uma escola exclusivamente de autistas, porque ela aceitou todos os autistas da cidade, por exemplo. Então, e que tira a função da lei é incluir. Ou seja, incluir é juntar no mesmo espaço, sem segregar, todas as crianças. Autistas, não autistas, em geral. E aí a lei perde a função. A lei que ela foi criada para incluir. Ela não vai incluir, ela vai segregar as crianças. Vai ficar numa escola só. Então, talvez... Não sei como vai ser feito isso, mas é um caso a pensar para você moderar. Talvez seja uma obrigação de distribuir entre todas as escolas de um determinado município. Como vai fazer, eu não sei. Mas a resposta é sim, tem que aceitar. E não pode cobrar. Não pode cobrar mais, tem que ser dividido o custo por todos. O Estado também tem que aceitar. Então, qualquer coisa que não aceite é passível de...
A única defesa da escola seria um custo tão alto que inviabilize a própria escola de funcionar. Ela pode não ter vaga. Tem que fazer uma distinção também em não ter vaga e não ter vaga para autista, no caso que está falando aqui. Ela pode não ter vaga. Ela não é obrigada a abrir uma vaga para o autista. Isso é outra coisa. Sim. Se ela não tiver vaga, ela não tem vaga. Ela não pode ter vaga e não ter para autista. É isso que ela não pode ter. Porque normalmente acontece isso, a vaga sumir porque a criança é autista. Eu fui num colégio aqui de São João del Rei, procurando vaga para Maria e para o Pedro. Eu falei, era primeiro e segundo ano. Eu troquei as turmas, de propósito. Eu disse que a Maria era do primeiro, e o Pedro era do segundo. Aí ela tinha vaga para o primeiro e não tinha para o segundo. Eu liguei para lá e disse que eu tinha me confundido. que eu tinha falado trocado. Quer dizer, eu perguntei, então tem vaga para o Pedro? Ela ficou meio sem graça e disse que tinha, mas a gente acabou botando na escola por outros motivos. Mas você vê como isso acontece bastante, né? É bem comum, as famílias relatam muito isso, né? E isso acaba dando às famílias uma insegurança muito grande com relação a realmente matricular aquela criança na escola. A gente precisa, por isso que eu falo, né? A legislação existe, ela tem falhas, porque ela não especifica determinadas coisas que precisariam ser específicas, né? E se a inclusão é um direito de todos, todas as escolas deveriam estar aptas a fazer a prestação de serviço para a inclusão. Assim não sobrecarregaria ninguém, né? Quando lançou a lei, a lei é de 2012. Até 2013, eu acredito que elas pudessem alegar que foram... Pega de surpresa não, porque tinha projeto de lei, né? Era só ver, era do interesse dele. Mas podia dizer que, não sabia, mas hoje em dia já acabou essa desculpa, né? Não dá mais, né? Não cola mais. É a mesma coisa. Outro dia ainda o Altair publicou nas redes sociais dele, dizendo exatamente isso, que não justifica mais ficar dizendo que ninguém sabe nada sobre autismo, porque conteúdo tem bastante conteúdo bom, né? Pedir referência para as pessoas que trabalham realmente com a inclusão, que fazem realmente a inclusão acontecer, e elas dão todos os caminhos e direcionamentos para que a gente possa instruir tanto as escolas quanto os professores, né? E dar essa estrutura que muitas vezes na rede pública os professores acabam não tendo. Eu acho que na rede pública elas ainda acabam tendo mais oportunidade de se qualificar do que no privado, né? Porque aí ela precisa começar a gastar, a pessoa, né? O professor precisa acabar investindo nela para que ela tenha determinados treinamento, né? Esse tipo de coisa, mas também está investindo na vida profissional dela. Inclusive é passível de crime, isso é um crime. A pessoa pode ser presa se recusar repetidamente. O gestor público pode perder o cargo, o gestor privado tem uma pena de multa e detenção. E se, por exemplo, isso acontecer dentro de um contexto, de uma família, o que precisa ser feito? O que a família, como que ela formaliza, né? Essa denúncia, como é que é o caminho para poder conseguir fazer com que isso seja denunciado? A primeira providência seria arrumar testemunhas e ir no colégio com a presença de 2 testemunhas de preferência, maiores e capazes, para elas relatarem o que elas viram lá. Nunca entrar sozinha com uma diretora, por exemplo, numa sala. De 4 paredes é difícil provar, mas se ele levar testemunha é menos difícil provar. Você pode alegar uma discriminação aí, pode inclusive chamar a polícia na hora, se estiver tendo alguma negação assim explícita. Procurar um advogado, aí é uma questão já não legal, uma questão pessoal. Tem que decidir que você vai contra a instituição que seu filho vai ficar, agora na pandemia não, mas quando voltar às aulas vai ficar por 4, 5 horas direto lá. Pode gerar uma condição para o seu filho não favorável, mas é uma questão pessoal. Mas existe a possibilidade da família não querer que a criança estude mais naquela escola e mesmo assim entrar com uma ação de denúncia que ele não foi aceita. Denuncia o Ministério Público, denuncia PROCON, se for privado, é PROCON. Inclusive, isso se considera uma falha do serviço, se for particular. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é um serviço mal prestado, então é uma falha de serviço. Cabe denúncia ao PROCON, cabe denúncia ao Ministério Público, cabe denúncia ao Conselho de Educação, cabe denúncia a um monte de lugar. Agora, se ela vai brigar para ficar lá, eu comparo muito isso ao movimento dos negros no século passado, parte do Eles apanharam pra caramba. É uma escolha que eles fizeram. Obviamente, a situação deles é bem pior do que os autistas hoje. Mas eles apanharam pra caramba para chegar lá. Quer saber o quanto você vai... Para a geração futura ter direito, alguma geração vai ter que brigar. Sim. É a nossa que vai brigar?
Então você tem que ter uma escolha sua pessoal de que você vai fazer isso com seu filho. É uma coisa... A primeira reação seria de tentar uma conversa, a não ser que seja, obviamente, uma pessoa completamente incapaz de conversar. Conciliação é sempre recomendável primeiro. Até porque, como eu já falei, seu filho vai estudar naquela escola. Em alguma escola ele vai estudar. Então, você ficar brigando com qualquer escola, seu filho vai ter escola para estudar. Então, a conciliação é primeira. Infelizmente, é essa. Agora, é bom por um lado brigar para o futuro, mas para a nossa geração vai sofrer. Não querendo desencorajar ninguém, eu acho que tem que lutar sim, tem que brigar, mas tem que saber as consequências do que vai acontecer. E essa é muito... A gente discute muito isso, né? E a gente vê que as famílias acabam desistindo. Mas a importância da gente falar sobre esse tema é exatamente para motivar com que isso não seja aceito mais, porque a gente acaba abrindo mão de um direito que não é só do meu filho, né? Assim acontece também com escolas que não oferecem o professor apoio, que não oferecem material adaptado. Infelizmente, quando a gente se cala, a gente posterga esse direito que é nosso e que já está há algum tempo na nossa legislação e que a gente tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para acontecer, né? Não, mesmo no caso que você não fique na escola, convém você denunciar. E aí, essas escolas, todas elas são obrigadas a ter o profissional de apoio para aquela pessoa, né? Pessoa com deficiência, incluindo o autista? Também sem custo. Não pode ser cobrado, pelo mesmo motivo. A lei comanda, o colégio não cobra. Se for particular, público não cobra mesmo. Dentro da legislação, engloba a obrigatoriedade de aceitação daquele menino, tendo vaga, a obrigatoriedade de aceitação daquela criança autista ou a pessoa com qualquer outra deficiência, o professor de apoio e, mais o quê? Material adequado. Às necessidades da criança, feito pelo professor apoio, né? No caso, ele que está lá para isso, está lá recurso. O Altair está escrevendo aqui pra gente, inclusão é um direito, não é uma caridade. É verdade, exatamente. A gente fica lutando, né? E quando as pessoas acabam desistindo de fazer a denúncia, infelizmente, esse movimento, as famílias ficam muito fragilizadas e a gente acaba tendo que lutar cada vez mais para poder conscientizar que isso é um direito, não é? A gente não está pedindo favor para ninguém, né? E é obrigação da sociedade, sim, receber, né? E tirar essas barreiras da inclusão, né? Para a inclusão acontecer. E aí a gente entra um pouquinho para poder falar sobre a saúde. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar com relação à educação, André? É o que eu falei. Você não precisa jogar os seus filhos aos leões. Ninguém está te obrigando a jogar. Mas denuncia, bota a boca no trombone, fala, leva aos órgãos competentes. A educação, assim como a saúde, em qualquer lugar, ela, desde a Declaração de Salamanca, configurado no direito, não é a pessoa que tem deficiência, é o ambiente que tem deficiência para receber a pessoa. O paradigma. Então, as pessoas têm que começar a se acostumar com a ideia que elas têm que se adaptar ao diferente. Não só diferente com deficiência ou com TEA, qualquer coisa. Ao diferente em geral. É uma realidade no mundo. E se o Brasil não se adequar a essa mudança, vai ficar para trás. As leis, essas declarações foram recepcionadas pelo Brasil, elas têm status de emenda constitucional. Então elas não podem ser derrubadas, não podem ser afastadas por vontade do próprio governo, a não ser que faça uma reforma constitucional, ou seja, maioria absoluta nas duas casas, em duas votações, é um negócio complicadíssimo, e tem status de garantia de direito individual. Tem também é importante dizer também que tem o princípio do não retrocesso. Então, você chegou a um ponto de direito, não pode voltar mais. Eles estão aí para ficar e as pessoas têm que se acostumar. Elas têm que se acostumar com a ideia de que é melhor, um dia vai chegar. Essa cultura de compliance, conformidade, já está muito em moda nas empresas por causa da corrupção, por exemplo. Eles fazem compliance contra a corrupção. Então, é mais barato se adequar à corrupção do que se arriscar a ter uma corrupção. Um dia vai ser mais barato você se adequar. As pessoas vão notar que é melhor a inclusão do que a não inclusão, que é mais barato para as escolas ter inclusão que a inclusão. Então, isso vai ficar, mas isso é para o futuro. Infelizmente, agora nós temos que brigar por esse direito. Isso acontece como numa luta de um todo, né? Quando a gente consegue dar saúde
de qualidade, atendimento terapêutico de qualidade para os meninos, a gente, consequentemente, consegue melhorar a qualidade deles, né, de todos eles dentro do ambiente escolar. O dia que conseguirem entender que isso faz parte de um todo, né? Se a criança com 3 anos começar com apoio, pode ser que ela chegue com 15 sem apoio. Sim, sim. Se ele tem intervenção precoce quando pequeno, a possibilidade dele não precisar de apoio, mesmo ele tendo direito, ele não precisar do apoio na educação, por exemplo, é uma economia do Estado, né? O dia que o Estado conseguir entender... Das escolas. Sim. O dia que o Estado conseguir entender que é válido investir em diagnóstico precoce, em tratamento especializado, né? A gente consegue economizar infinitamente no orçamento do futuro. Mas continuemos lutando para isso acontecer, né? E aí a gente entra num assunto que é muito necessário e que gera muita dúvida também, principalmente para as famílias que estão chegando com o diagnóstico de autismo, que é a saúde. Quais são os direitos resguardados pela lei de acesso à saúde? A lei é a lei do deficiente, a lei do deficiente e a lei do autista. Seria o artigo 3º da lei 12.764, que é o acesso às ações de serviço de saúde, com atenção integral às necessidades de saúde, aí inclui diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. Quer dizer, a própria lei já indica que o diagnóstico precoce é muito importante, até por causa daquela questão do cérebro elástico. Como é que fala? Eu esqueci o nome. Plasticidade neural. Plasticidade do cérebro, exatamente. Que é quando você tem mais chance de recuperar uma criança. Atendimento multiprofissional, nutrição adequada, terapia nutricional e os medicamentos. A lei dá tudo isso. Então, você vê que nós estamos bem por causa dessa lei agora, né? Ainda bem que a casa é sólida, porque a gente já caiu de uma hora dessa. Em relação ao SUS, o SUS é um sistema de saúde. Cada ente da federação, governo federal, governo estadual, governo municipal, participam de formas diferentes. Então, o SUS é uma conjunção de um monte de pessoas jurídicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o SUS não tem personalidade jurídica própria, ou seja, você não pode acionar o SUS, você não pode entrar com uma ação contra o SUS. Então, cada ente da federação é responsável por um pedacinho. O município tem a função mais importante de todas, que é a inicial, ou seja, ela presta chamam de atenção básica. Deveria ser o responsável pelo diagnóstico, por exemplo. Deveria ter um psicólogo, um neuropediatra, ou alguém específico para diagnosticar, no caso, o autismo. Essa é a função do município. O Estado, no caso do autismo, os tratamentos são pelo Estado. O projeto PIPA é do Estado. Parece que um projeto de lei agora do... O deputado tem um projeto de lei... Tem um projeto de lei que quer mudar esse... Para fazer os centros de tratamento integrado. Seria um novo projeto, mas é tudo do Estado. Porque você, quando vai entrar com uma... Então, você tem direito a todos os... O SUS tem princípio de integralidade, ou seja, todo o tratamento tem que ser feito pelo SUS. Eles não podem negar ninguém, não podem negar tratamento. Então, em tese, seria tudo isso. O que acontece? O município pega o primeiro tratamento. Vou dar um exemplo de caso geral. Então, uma mulher fazer um exame ginecológico, por exemplo. Aí apareceu uma verruguinha. Aquela verruguinha pode ser uma inflamação, pode ser uma irritação na pele. Então, e ele é baseado no parque tecnológico de cada ente federativo. Então, o SUS municipal é responsável por um parque tecnológico mais baixo. O Estado sobe mais um pouquinho e a federação sobe mais um pouquinho. Sim. O que acontece? Aí o município tem à sua disposição um estetoscópio, uma medição de temperatura, equipamentos básicos para fazer um exame mais ou menos visual, o primeiro exame. Então, tem um remédio para aquela inflamação. Passa o remédio, manda a moça para casa. Recolhe o material. Se for descoberto, por exemplo, que for câncer, aí já passa para o nível acima. Ela é encaminhada para o Estado, que é responsável pelo tratamento de câncer. Com o autismo também é assim. Faz o diagnóstico inicial, prescreve um tratamento
e passa para o Estado, que é responsável por entregar o tratamento. Uhum. Então, se você tiver algum problema com o SUS, você tem que entrar com uma ação. Se for negado, não tem médico, qualquer coisa, você tem que entrar com uma ação judicial. Uhum. Por que essa introdução com o SUS? Porque não é que você vai perder a ação, mas é bom saber contra quem você vai entrar com a ação. Uhum. Porque tem decisões judiciais que é meio compreensível a justificativa. Tem decisões judiciais que dizem que você, já que tem uma hierarquização, o Estado, o município e a federação têm verba própria para fazer determinadas coisas. Se você impõe uma obrigação que o município, por exemplo, não tem, ele tem que ir adiante de outra pessoa para pagar o seu tratamento. Uhum. Tem uma certa lógica, mas também não tem. Porque a saúde, como a educação, é direito de todos e obrigação do Estado. O Estado está na Constituição. O STF já tem um tema 793 ou 794. O tema é um precedente, que é obrigatório para todos os tribunais têm que seguir, todos os funcionários públicos têm que seguir essa orientação, que diz que a saúde é solidária, que contra quem você entrar, você vai receber o tratamento. O que deveria ter? Deveria ter um sistema em que você, quando entra contra o município, mas a obrigação é do Estado, um sistema que o município fala que Estado, essa conta é sua. E o Estado transfere para o município. Muito mais simples do que você ficar obrigado a saber contra quem você vai entrar com a ação. Mas tem um movimento, contra quem você entrar, se não for o certo, o ente vai falar, essa obrigação não é minha, é de tal ente. Então, eu não sou a pessoa responsável por isso. Né? Então, pode ser que no futuro... Esse tema, que é um precedente, está valendo. Então, você entrar com uma ação, você alega esse tema, você mostra o tema para o juiz não deve ir contra o tema. Mas ele pode mudar. E muita gente, muitos tribunais, antes desse tema, estavam votando nesse sentido. Agora devem mudar, porque já foi decidido. Então é muito importante. Então você tira uma desculpa do Estado e tira um motivo para protelar a ação, porque tudo protela a ação. Enquanto isso, o menino está sem atendimento. Então, se souber quem é o ente responsável, bom. É mais prático, mais fácil, adianta. Uma pessoa perguntou aqui, a Eliane, não entendi, o autista pode estudar na escola particular sem pagar? Não é sem pagar. Ele não pode pagar, ter uma matrícula maior do que as outras crianças. Em função do professor apoio, do material adequado. Ele não tem que pagar mais do que os outros. Ele vai pagar a mensalidade normal que todo mundo vai pagar. Sim. Pode ser cobrado a mais. E aqui tem uma outra questão é muito importante ressaltar que o autismo não é considerado doença, apesar de necessitar de intervenções na área de saúde. Exatamente. A gente mais adiante tem essa colocação para fazer também, o Altair. A lei dá os medicamentos, mas não tem, por exemplo, a risperidona nas farmácias populares. Então, já que você vai entrar no tema da medicação, a gente já tem essa questão aqui para a gente conversar. A questão dos medicamentos, ela é o princípio do SUS, o mesmo princípio do SUS. É hierarquizado, segmentado. O medicamento ele é decidido por um RENAME, Relação Nacional de Medicamentos. Então, lá tem todos os medicamentos que estão disponíveis pelo SUS. A farmácia popular, se ela não tiver, ela tem que procurar onde tem e trazer. Essa é a obrigação da farmácia popular. O posto de saúde... Pode ser reivindicado. Deve ser reivindicado. E risperidona não deveria ter problema. Exatamente. Pois é o mais comum que tem. Tem até uma questão que o SUS não é obrigado a fornecer medicamento experimental, não pode fornecer medicamento não aprovado pela Anvisa, mas risperidona ele tem que ter. Mínimo. Sim. Em cápsula ou em gota. Tem uma página no site do Estado, governo estadual. Eu acho que tem uma requisição de medicamento. Então, tem um formulário para pedir medicamento, inclusive medicamento de alto custo, para fazer. Se não tiver, se não for fornecido material em um tempo razoável, que é um tempo razoável, não chega ao medicamento, entra com uma ação.
no final da live, se a gente puder me mandar esses links, eu acho que é interessante a gente deixar na live, né, onde fica gravado, que às vezes ajuda alguma família com informação, por exemplo, essa de medicação, né? Uma outra coisa que eu queria falar sobre o SUS, em geral, o SUS é um modelo participativo. Então, no SUS é obrigado a ter os conselhos. Os conselhos são abertos à população. Conselho municipal, conselho estadual, conselho federal. E como eu reivindico na farmácia popular a risperidona. Mas se chegar, se ele não tiver, tem que buscar em outra. Alguma farmácia tem. Então, eles têm um sistema de comunicação entre elas que deveria funcionar para uma farmácia suprir a outra na falta de uma. O que fizeram com os equipamentos de tubação agora, os hospitais se reuniram para um fornecer para o outro. É o mesmo princípio. Mas se eles não conseguem, se essa pessoa não conseguir através né, desse processo administrativo, isso é uma questão administrativa, não conseguiu, o que ela deve fazer? Tem que ficar comprovado, ela pede por escrito. Para o médico? Pro farmacêutico. Ah, sim, na farmácia. Na farmácia, pede por escrito, não tem que se ele está se responsabilizando pela falta de remédio. Sim. Chama o Ministério Público, aí vai para o Ministério Público, entra com uma ação, referência a mandado de segurança, que você é mais rápido. Mais rápido. E você consegue, normalmente, os juízes dão. Tá. Deixa eu ver se tem mais algum. O FM Facion está perguntando se é sobre o LOAS. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o BPC. O BPC é um assunto também que rende muito, mas a gente vai tentar explicar um pouquinho o BPC, como funciona, e daqui a pouco a gente fala sobre ele, tá bom, Fernando? André, mais alguma coisa com relação às medicações? Eu estava falando do SUS, que a ação judicial resolve um problema. Mas tem os conselhos municipais, são abertos ao público. E a função do município, antigamente, a política era feita de cima para baixo. A partir da União, dos estados e municípios. Agora é o contrário. O SUS inverteu essa ordem. Então, a função do município é recolher os dados das necessidades em geral, daquela região, passar para cima, e passa para cima, e eles fazem a política, inclusive com previsão orçamentária. Então, a função, as pessoas têm que levar ao Conselho Municipal as suas demandas. Porque se o Conselho Municipal não sabe que precisa de risperidona aqui, por exemplo, eles não vão pedir lá em cima, e não vai ter orçamento para isso ano que vem. A participação política é muito importante. O judiciário é importante. Mas mais importante do que isso é você fazer a política acontecer para todo mundo. Você tem que levar as suas demandas para os políticos que você elegeu. Mandar e-mail, mandar carta, telefonar, encher o saco do cara, para ele poder fazer o que ele tem que fazer, que é fazer política pública. Porque quando eu sempre falo isso na associação, né? Que não adianta só eu ficar lá falando e pedindo, né? Ou só uma outra mãe sozinha lutando. Mas se a gente consegue ocupar esses espaços que não são, né, por direito, a gente consegue trazer as demandas para discussão para que seja feita alguma coisa. Então, por exemplo, hoje no município nós precisamos, voltando de novo no assunto da educação, nós precisamos estar perto do Conselho de Educação, né? Precisamos estar perto do Conselho da Saúde, da pessoa com deficiência, para que a gente possa lutar pelas políticas públicas dentro da nossa demanda. O Conselho da Criança e do Adolescente, né? As pessoas precisam entender essa importância, né, André? Todo mundo tem que participar. Todo mundo, é importante participar. A política faz parte da vida de todo mundo, quer queira, quer não. Se você não faz parte da política, a política é feita sem você. O judiciário não pode suprir o legislativo, ele não tem essa função de suprir o legislativo. Mesmo que pontualmente, não deveria ser a função do judiciário mandar o legislativo fazer alguma coisa. Sim. Acontece, mas não deveria ser assim. E o que mais? Medicamento... BPC.
Não sei, tem que falar do plano de saúde ainda. Quer dar uma pausa no BBC? Não, como o Fernando já levantou o tema, é só para falar o que é o BPC e, assim, a maioria das pessoas que buscam, por exemplo, as informações na associação, o que elas querem saber? Eu já entrei com essa ação tem 2 anos, porque acho que o processo para se conseguir o BPC nem é tão... O processo que eu digo assim, o que você precisa fazer quem tem direito ao BPC, né? Ele não é tão complexo. O complexo é o que acontece depois. E a maior dúvida nem é com relação a entrar com o BPC e a quem tem direito, né? Isso que a gente vê aqui na aspas. Mas se você puder falar, né, sobre o BPC para o autista, é importante. E o que acontece com esse processo depois, porque ele fica lá. Ninguém te dá notícia desse processo. O BPC é o benefício de prestação continuada. É um benefício que as pessoas têm direito, em geral, tem direito só porque não tem renda, ou se tem alguma deficiência também tem esse direito. E é necessário a renda por pessoa morando na casa de 1/4 do salário mínimo. Tinha mudado, mas acho que voltou como é. Não passou, tinha mudado, mas foi vetado. Uhum. Então, mas esse teto, eu não acho justo. Já foi decidido pelo STF que teto não é aplicável em casos de pessoas, mesmo que tenham renda, tem um gasto tão exorbitante de tratamento que não possam sobreviver. Então, o BPC se justifica. Então, você pode entrar na justiça para recorrer do teto. Uhum. Outra coisa importante, BPC, por que demora? Demora porque demora. Nós estamos no Brasil, infelizmente. É um processo basicamente simples. A pessoa tem os requisitos básicos, principalmente se você se enquadrar nos benefícios, nos quesitos, né? Sim. Tem os requisitos básicos. Você pega, cara crachá, você pega, olha requisito, tem requisito, não tem requisito, deferido e deferido. É um negócio muito simples. Então seria uma coisa simples de fazer. Um computador podia fazer, na verdade. Sim. Então a justificativa da demora não é razoável. Inclusive tem uma lei dos... Esqueci a lei agora. A lei dos órgãos públicos. O que eles têm que fazer? Quem examina o processo administrativo tem 30 dias para se manifestar, de acordo com essa lei. Expansível por mais 30, parece que mudaram agora com a pandemia para mais 90. Então ele tem 30 mais 90 para se manifestar. Passou desse prazo, ele está legal. Qual é a solução para isso? A solução é para a comandante de segurança para que ele decida. É muito simples de fazer. Não precisa de muita coisa. Você diz que a lei diz isso, que tem 30 dias para manifestar, não se manifestou, fere um direito líquido certo da pessoa, que é o de ver o seu processo administrativo julgado, aí ele decide. Então você entra com a lei de segurança para forçar a pessoa a decidir uma coisa que ela tem que decidir de ofício. André, dá para entrar com mandado de segurança pelo juizado especial? Dá. É porque para quem não tiver acesso, né, à justiça gratuita, por exemplo, se pode fazer isso pelos escritórios das universidades, por exemplo. Não, mas o mandado de segurança ele pode ser impetrado qualquer órgão que tenha competência para... O juizado especial não tem competência para julgar, porque em geral é o INSS. Pode ser uma segurança no órgão, na Justiça Federal. Pode ser. Tá. Gente, eu tô mexendo aqui porque eu tô tentando acessar os comentários e eu não tô conseguindo ver todos os comentários. Então, eu não tô conseguindo rolar os comentários aqui, né? A Rosana tá perguntando sobre o PDI. É PDI mesmo, né, Rosana? Gostaria de saber sobre o PDI. PDI também é resguardado por lei, não é, André?
tem direito a atendimento individualizado com todos os requisitos que ele precisa. Isso está na lei de educação, LDI. Lei brasileira de educação. Eu não estou conseguindo. Eu vou tentar conectar o meu celular aqui para ver se eu consigo ler as outras mensagens. Mas se você já quiser começar a falar sobre os planos de saúde, porque faltam 10 minutos para a gente encerrar, a gente pode se estender um pouquinho mais, mas os planos de saúde são uma das nossas maiores dificuldades, né? Aqui em São João del Rei, principalmente, eu não sei como funciona isso nas outras cidades, mas a gente pode falar da realidade aqui da nossa cidade. E uma das maiores dificuldades que a gente encontra aqui na nossa cidade são de acesso ao tratamento básico, inclusive médicos especializados no diagnóstico de crianças. Então, assim, é um assunto que a gente precisa discutir, que a gente precisa cobrar e que a gente precisa modificar esse cenário. Porque a pessoa paga pelo plano de saúde e muitas vezes ela não tem o atendimento e não tem o direcionamento para poder conseguir nem o diagnóstico e nem as terapias, né? Então, eu queria que você... Antes de falar disso, desculpa, de uma informação errada. O mandado de segurança, em caso de criança, ele é exclusivo dos usados de criança. É da Vara de Infância. Da Vara da Infância? É exclusivo, não pode ser. Pelo ECA. O ECA manda todas as ações com crianças serem no usado de infância e juventude. Tá, então quem que a gente procura quando a gente precisa entrar com uma ação com relação aos meninos? Você pode denunciar o Ministério Público de novo, que tem competência para isso, inclusive para fazer o mandado de segurança. A Defensoria Pública tem competência para fazer o mandado de segurança. As faculdades, em geral, têm um escritório modelo que pode fazer isso. Em relação a outras ações, como LOAS, por exemplo, você pode entrar no juizado especial. Vai fazer uma ação lá, pode ir ao juizado especial. Tá. Eu vou deixar meu celular conectado aqui, que se aparecer mais alguma pergunta, eu consigo ler. Vamos lá, então. Sobre os planos de saúde. Plano de saúde. Plano de saúde eles fazem uma função do Estado. Então não pode visar só o lucro, como eles querem. Eles fazem uma função... Qual é a obrigação? Vamos lá. Quais são as obrigações do plano de saúde? O plano de saúde ele cobre a doença em geral. Né? Ele oferece cobertura para a doença. Ele não pode escolher o tratamento. Esse é um princípio já consagrado, apesar da decisão do STJ que eu vou falar depois, é um princípio já consagrado no direito brasileiro em geral. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter um médico especialista em cada tem que oferecer uma especialidade para cada área. No caso autista, o primeiro atendimento é para o neuropediatra, por exemplo, eu tenho que ter um neuropediatra dentro da área de atuação dele, a área de cobertura. Se não tiver, ele tem que ou enviar para uma região que ele tenha um médico naquela área, o atendimento, ou o tratamento, isso é em geral, né? Tudo que ele oferece, ele tem que ter um especialista na cidade. Pode ser o ponto de atendimento como exemplo. Tá. Então, se não tiver aqui, mas tiver vamos supor a Barbacena, é outra região, é outra área de cobertura. Ele tem que levar você lá e trazer de volta, pagando os custos disso. Ou, se ele não fizer isso, ele pode escolher cadastrar emergencialmente um médico especialista na cidade, por reembolso ou por pagamento dele próprio, mas ele tem que oferecer o serviço. O serviço é obrigatório. Tá. O que mais? Os planos de saúde... Se não tiver, você falou o quê? Que se não tiver na cidade e for atendido na região... Ele tem que cobrir... Ele é obrigado a cobrir as doenças que estão na CID. Tá. Que é a Classificação Internacional de Doenças. Ele é obrigado a cobrir. Pela lei 12.000, pela lei Bernes-Piana, ele é obrigado, ele não pode se excusar de cobrir o autismo. Então, ele tem que cobrir o autismo.
Tem que ser, o cara não pode ser excluído porque é autista. Então, isso já é decidido, não está na CID e a lei explicitamente impõe ao plano de saúde receber, aceitar o contrato. Mais uma vez, só para alertar o que o Altair falou, mesmo o autismo não sendo doença, o autismo tem um cadastro de CID, né, André? E não sendo uma doença, quando você contrata o plano de saúde, e eles podem alegar que é uma doença pré-existente para poder fazer o período de... Não pode. Como é que chama? Fugiu o nome. Carência. O pedido de... O processo de carência. Não pode. Não, antigamente tinha que fazer esse exercício. Hoje não precisa mais. Está na lei que não pode ter carência. E tem que aceitar e tem que cobrir todos os desde o começo. Inclusive... Então, o plano de saúde é obrigado a cobrir e é obrigado a oferecer todos os tratamentos necessários. Se não na sua área de cobertura, tem que levar para fora ou pagar reembolso e pagar o médico. O plano de saúde tem também uma questão muito discutida no plano de saúde quanto ao número de sessões. O médico indica 15 sessões mensais e o plano só dá 10. Então, 5, tem que pagar 5 por fora. Isso já foi derrubado no judiciário. A ideia, aliás, essa ideia serve tanto para tratamento, se o médico especificar a aba, por exemplo, e o plano de saúde não quiser cobrir a aba, porque qualquer motivo, ou pelo número de sessões, ou para o profissional especializado. Muitas vezes o médico indica um profissional com treinamento em aba, por exemplo. Sim. Não precisa cumprir porque não está no rol da ANS, porque não está porque está no contrato. Essas cláusulas foram consideradas abusivas pelo judiciário. Nesse caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas as cláusulas são consideradas abusivas. Então, ele tem que cobrir tantas consultas quanto forem necessárias, tantas consultas de TO e de aba quanto forem necessárias. E não pode se negar a oferecer um médico especializado. Tá. André, outra coisa. Para que a pessoa garanta esse direito, né? Tanto das sessões, quanto do médico especializado, do terapeuta especializado. Quem que decide isso? Quem é a pessoa responsável por fechar esse processo de terapêutico, né? Quem é que deve, onde é que deve estar estabelecido isso para que a pessoa posteriormente, tendo esses direitos negados, ela possa entrar com um processo, por exemplo, judicial, né, tem todo um processo administrativo, inclusive quem precisar, né, do processo administrativo, a gente tem aqui na página da ASPAS, está lá escrito plano de saúde, esse trâmite administrativo está ali para quem precisar, mas se, por exemplo, né, não conseguir através do administrativo e precisar fazer isso através do judiciário, isso sai de onde? De quem? Quem é o responsável por determinar o tratamento da criança, né, da pessoa? O documento principal é o laudo médico. O laudo médico vai estar tudo que ele precisa. Tem que estar completinho. Está completinho. Inclusive com o que ele precisa, por que ele precisa, e é importante ter no laudo o que ele vai perder se ele não tiver, qual vai ser o dano para ele se ele não tiver, porque é nisso que o juiz vai se basear se precisar de moção. E às vezes o laudo o laudo completo, às vezes, faz o próprio plano de saúde aceitar. Eu tenho um exemplo aqui de uma moça que a mãe estava com câncer, você sabe dessa história, não sabe? Que a mãe estava com câncer, me ligou, eu falei, olha, ela precisava de um remédio caro, que o outro está fazendo mal para ela, eu falei, olha, você pede um laudo médico dizendo que o médico explicando por que ela precisa desse remédio, por que ela não pode tomar o outro, porque senão também não
fica meio arbitrário. Parece que é mais que o melhor. Então, explica por que ele quer esse remédio. Sei lá, o plano de saúde liberou. Às vezes, um laudo médico bem feito é suficiente para o plano de saúde liberar. Então, é o documento principal. Precisa de ter essas especificações, todos os tratamentos detalhados, por que ele precisa de tratamento e qual é o prejuízo que ele vai ter se não tiver o tratamento. Sim. E aí você vai primeiro na Anvisa, se não conseguir tratamento. É importante também você pedir por escrito a recusa do plano. Você pode até alegar, inclusive como o CDC se aplica, você pode inverter o ônus da prova. Quer dizer, a operadora tem que provar que fez o que ela disse que fez. Não você tem que provar que ela fez. Então, mas se ela puder ter um laudo, uma recusa por escrito, que ela tem que dar também, é importante. Por que ela recusou, como ela recusou. Aí você leva na Anvisa, faz uma reclamação na Anvisa de medicamento. Na ANS, eu tava de remédio, na ANS, aí você abre uma reclamação na ANS, pelo site dá para fazer, é bem simples, explicando lá, mais ou menos, explicando simplificadamente o que aconteceu. Aí de posse da resposta dele para a ANS, você pode entrar com uma ação. Sim. Dando prazo. Dá um prazo. É importante dar um prazo. Dá um prazo para eles. Eles têm 15 dias para te dar depois que você reclama oficialmente, eles têm 15 dias para fornecer o serviço. O plano de saúde. O plano de saúde. Depois desse prazo, você já pode entrar com uma ação. É importante que a gente, né, levante esse tema e que as famílias prestem atenção, né, nesses caminhos administrativos, porque quando a gente deixa de, mais uma vez, assim como na educação, né, se a gente deixa de mostrar, olha, a gente sabe que a gente tem direito a isso, né, e a gente busca esse direito, é muito confortável ficar sem prestar esse serviço, né? A gente, aqui na associação, nós temos famílias que ficaram a vida inteira sem tratamento porque não tinha vaga, né? Isso não foi uma nem duas vezes. A cada família nova que vai entrando na associação, eles vão relatando coisas que aconteceram com relação aos planos de saúde, que assim, pessoas que ficaram a vida inteira esperando atendimento, mas que ficaram na fila para atendimento psicológico ou fonoaudiólogo por anos. Então, é importante que a gente fale sobre isso e né, os meios para que isso não aconteça, porque se a gente ficar parado, realmente ninguém vai ter atendimento. Né? É confortável para o plano de saúde não atender uma demanda que está sendo paga, né? Não que o Estado não tenha essa obrigação, mas a gente está falando de um serviço, uma prestação de serviço é um serviço público. Isso é um serviço. O plano de saúde, ele presta um serviço que é público, que é do Estado, que é obrigação do Estado. Então ele tem todos os deveres como se fosse o Estado. Ele não pode simplesmente se negar a cobrir alguma coisa. Mas o que eu queria dizer é que é uma relação de... Você falou aí, mas você fugiu a palavra. Quando você paga, fugiu foi a palavra, quando você paga por um serviço... Contraprestação, você não tem a contraprestação do serviço. E aí, André, só para a gente dar uma ilustrada, não sei se tem mais alguma pergunta aqui, não vi ainda, depois posso dar mais uma olhada com cuidado aqui. A quarta turma do STJ decidiu recentemente pela não obrigatoriedade de seguir as indicações médicas que não constem no rol da ANS. E isso abre uma margem do não cumprimento dessas demandas terapêuticas, né, que são específicas do autismo. Então, como que isso interfere, né, nos direitos dos autistas, na busca desses direitos? É importante dizer uma coisa. Primeiro, não foi uma decisão contra eu chamo de overruling, contrário à jurisprudência, que era unânime. Então, já tem duas turmas que julgam essa matéria, são a terceira e a quarta turma. A quarta turma
decidiu por maioria, se não me engano, então não é unanimidade na própria quarta turma, decidiu por maioria que o não respeitar o rol da ANS, ela implica num risco, esse pode, deixa em risco o equilíbrio econômico e financeiro do contrato da ANS com o plano de saúde. Ou seja, eles decidiram que os planos de saúde podem quebrar se fizerem isso. Essa é a ideia. Agora, tem que ver se foi num caso específico de um tratamento muito caro, que isso tem que ter, ou se foi para todos. Teve um julgamento depois, na quarta turma, o ministro falou uma divergência. Na terceira turma, quarta turma, foi a que julgou contra. A terceira turma teve um julgamento depois, que o ministro Paulo de Tarso Sanseverino disse que, depois desse julgamento, disse que não desconhecia esse julgamento, mas que o entendimento da terceira turma continuava o mesmo. Ou seja, para a terceira turma, o plano de saúde, aquele rol é meramente exemplificativo. Em relação ao... Isso aqui não faz precedente, que é só um julgamento entre 20 mil. O primeiro julgamento, não teve um julgamento depois desse, a não ser esse da própria terceira turma. Isso não foi levado para o pleno, quer dizer, que é a junção das duas turmas, quando eles dizem alguma coisa juntos, para ter decisão do colegiado. Não se sabe qual vai ser a decisão do colegiado, que pode julgar contra isso também. E em relação ao autismo, basicamente, na minha opinião, isso, mesmo que fosse precedente, não se aplicaria. Por quê? Quando você tem um julgado, ou jurisprudência, ou precedente, os que vierem depois teriam que se adequar. Mesmo nesse caso, eu acho que no caso do autismo não se aplicaria. Por quê? Porque, para se adequar ao precedente, as razões de fato e de direito têm que ser as mesmas do precedente. Sim. A razão de direito do precedente seria o equilíbrio econômico e financeiro. Ou seja, a ideia é a seguinte: os planos de saúde não estão preparados para oferecer serviços fora do rol da ANS, então por isso eles quebrariam. Essa é a ideia em geral. Eu acho bobagem. Mas... No caso do autista, tem a lei Berenice-Piana que determina que esse julgamento foi baseado somente na lei do plano de saúde, lei 8656. Sim. No caso dos autistas, teria que ser combinado essa lei com a lei Berenice-Piana, que dá tratamento integral para os autistas. Ou seja, o caso não é igual. Sim. Nesse caso, o plano de saúde não pode alegar que ele não conhecia, porque já está na lei que ele tem que oferecer tratamento integral. Especializado. Então não se classifica, não se subsume, não se adequa a esse caso julgado. Sim. É a mesma coisa que acontece, então, agora, uma polêmica, né, que a gente tem a respeito da ecoterapia. Não deveria se aplicar a negativa do plano de saúde de atender a ecoterapia para os meninos autistas. Porque existe lei já. A ecoterapia tem lei agora. Pois essa lei foi passada agora. Eu acho essa lei meio complicada. 3 especialistas. É feito para dificultar a ecoterapia. Tem que ter o médico, o ortopedista e tem mais um, que eu esqueci agora. Mas são 3 especialistas que tem que indicar a ecoterapia. É um caminho complicado para se chegar à ecoterapia, mas ela está na lei. Se for cumpridos os requisitos da lei, até ela ser declarada inconstitucional, alguma coisa, eu acho que é inconstitucional. Mas até ser declarada inconstitucional, ela está valendo. Então, cumpridos os requisitos, o plano de saúde, pelo mesmo motivo do tratamento integral, ele tem que estar na lei, ele deveria pagar. Tem que ter previsão. Parece que a ecoterapia vai entrar no rol da ANS agora também, inclusive. Então... Pois é. E aí teria que ter comprovado, então, todos esses pré-requisitos para se conseguir a ecoterapia. São assuntos, são muitas informações que a gente, né, tem a respeito dos direitos e dos deveres. São assuntos que a gente ficaria aqui discutindo, né,
por muito tempo, porque a gente sabe que tanto na rede pública quanto privada existe uma falha muito grande, né, nesses atendimentos. Quando a gente tem um atendimento, ele está sobrecarregado, o SUS está sobrecarregado com o atendimento desses meninos, e aí está aí o terceiro setor lutando para que a gente consiga prestar um atendimento, né, multidisciplinar, né, uma estrutura, fazer uma estrutura, no caso, né, a Aspas está aí lutando para a gente conseguir fazer essa estrutura para o atendimento desses meninos. A função do terceiro setor é complementar o Estado, por isso que eles têm todos aqueles benefícios de não pagar imposto, facilidade de crédito com o próprio Estado, de ser financiado pelo Estado. Então, a função do terceiro setor é complementar o serviço do Estado. Então, você, como terceiro setor, você pode montar um projeto e oferecer para o Estado financiar ou não. Ou partir para a iniciativa privada, também é um caminho. Mas é muito importante. O terceiro setor tem sido muito importante nessa pandemia, principalmente. Se tem uma ideia, o MST está dando comida para as pessoas do setor. Sim, a gente está extrapolando o nosso horário. Tinha aqui ainda uma pergunta de como conseguir o BPC, né? Dentro do aplicativo Meu INSS, que você vai conseguir. A documentação necessária a gente pode colocar aqui, mas inicialmente seria o laudo médico, né, André? O laudo médico e os comprovantes de renda. Comprovação de renda da família. No Meu INSS tem todos os necessários, né? Não é muito complicado pedir. Conseguir não é complicado. Complicado é receber. Complicado é receber, mas pedir não é complicado. Tá bom, André. Se você quiser fazer suas considerações finais, né? Agora eu já aproveito também para agradecer a sua disponibilidade, agradecer ao escritório, né? Por ser apoiador da Aspas, agradecer o Jonas e o Rodrigo também, por desde o início da associação vocês serem nossos parceiros aqui, né? O pessoal que contribui mensalmente com a Aspas tem descontos no escritório dos meninos, né? Eles fazem esse trabalho junto da Aspas. Agradecer a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre direitos. Eu sei que o assunto é grande, a gente tem muitas informações, muitas leis, é um assunto delicado, mas agradeço a disponibilidade de você poder falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho para os nossos seguidores aqui. Obrigada, André. Aqui foi pouco, foi só a superfície que foi arranhada, mas por isso que a gente está lançando, daqui a pouco vai sair o e-book com os direitos que a gente falou aqui agora. É isso aí. Disponibilizado. Tá? Se a gente puder contribuir um pouquinho mais, né? Pois é. Obrigada, André. Um beijo, boa noite. Tchau, boa noite.